só um texto, aí vou ter que explicar tudo. Lendo fica... Você que está em casa, Daniel capítulo 5. Amém? Todos conseguiram abrir? Diz assim, Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha que coisa séria, né? Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de seu pai achou-se nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cautivos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador.
Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó Rei Deus, ó grandíssimo Deus Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória, e foi tirado entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer ervas como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante a ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a de todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se pela escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar se vestir em Daniel de púrpura, e que lhe pudesse uma cadeira de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que Tu venhas a falar conosco essa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo venha a abrir entendimentos, corações. Meu Deus, que haja crescimento da nossa vida, que haja entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, me usa como instrumento nas Tuas mãos. Seja uma noite de alegria, uma noite de ensinamento, uma noite de edificação. Espírito Santo, Tu és o primeiro aqui, Tu és o principal aqui. Toma o Teu principal lugar, fala conosco, nos alimenta. Em nome de Jesus Cristo, me usa, Senhor, amém. Amado, tremendo esse texto. Há muito tempo atrás eu preguei, só que Deus me deu um outro entendimento. Dá para pregar várias pregações aqui nesse capítulo, mas vamos lá. Eu procurei ler tudo para você entender o que estava acontecendo. A gente vai aprender algumas coisas hoje. Fala para o teu irmão aí do lado, fala assim, ó: você é o mesmo? Fala para ele, você é o mesmo? Olha aí, ó. Passado mais de 60 anos, amado, do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, a gente vê um relato que o texto mostra de um banquete, a qual Belsazar, que era corregente. Por isso que Daniel, qualquer outro que conseguisse ler o sonho, seria o terceiro, porque Belsazar era o corregente. Quem era o regente, quem era o rei, era Nabonido, que era o pai dele. Então, se conseguisse traduzir o sonho, quem fosse, no caso de Daniel, seria o terceiro maior ali. Então, Nabonido não estava, quem estava assumindo ali é Belsazar. E o que eles fizeram? Uma coisa terrível. Nabucodonosor nessa época ele já estava morto. Entenda que
que Nabonido era casado com a filha de Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor já estava morto. Quando você vê a referência de pai, Belsazar, por causa da posição. Pai aí, muitas vezes na Bíblia quer dizer avô, tá? Então, entenda uma coisa, estavam numa festa correndo solta, irmão, vinho arregado. De repente o vinho, acho que Belsazar se alegrou demais, pediu para ir lá naquilo que Nabucodonosor na época tirou do templo de Jerusalém. Ele levou para o templo dos seus deuses, e ele pegou aquilo lá e encheu de vinho, bebeu em algo santificado a Deus, no meio de uma festa mundana, no meio de uma festa ímpia. E o pior de tudo, o pior mais ainda para gravar, ainda louvou os seus deuses, as concubinas, as esposas e os grandes que estavam lá. Olha que terrível. Na mesma hora Deus sentenciou, Mene, Tekel e Parsim. Sentenciou naquele momento ali. Tekel fosse pesado na balança, Pérez dividido foi teu reino. Deus falou uma coisa ao meu coração aqui, o que essa noite a gente vai aprender. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o mundo do pecador, presta atenção, o mundo daquele que vive em festas mundanas, o mundo do pecador são festas temporárias, festas que sempre vão ter coisas que desagradam a Deus, porque Ele não sabe o que você sabe e não conhece o que você e eu conhecemos. Então, por mais que vivam em festas temporárias, em alegrias temporárias, sempre vão haver coisas que desagradam a Deus. Sempre, por mais que eles tenham aquele entendimento deles, vai ter alguma coisa que desagrada, ou uma palavra, ou pensamentos, ou atitudes, sempre vai ter. Sempre isso vai acontecer, porque todo tipo de festa mundana evidencia a morte daqueles que participam. Isso é muito sério. E naquele momento ali, uma coisa tremenda que dá para levar para esse ponto, que até os historiadores daquela época, historiadores do grego antigo, como um exemplo Xenofonte, que foi um grande historiador da Grécia Antiga, fala que os medos persas tomaram, no momento que tomaram o reinado, principalmente naquele momento ali, estava tendo uma festa. Isso aí é relatado pelos historiadores. Ou seja, enquanto eles estavam festejando, a morte estava chegando. Olha que sério, enquanto estavam festejando, a morte estava chegando. Duas coisas que eu aprendo aqui e queria já passar para você. Você já viu isso na vida de pessoas? Estão em festa, estão pulando, estão em alegrias temporárias, mas a morte está batendo a porta. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está perdido, está totalmente indo para um caminho de morte, mas está lá curtindo, fazendo coisas que, por mais que na cabeça dele acho que não tem nada a ver, tem coisas que estão desagradando. Primeira coisa que a gente aprende, que todo tipo de festa mundana que envolve alegrias temporárias do mundo vai quebrar princípios de Deus. E com certeza, primeira coisa. E segunda, uma coisa que eu coloquei aqui, todo tipo de festa mundana, primeiro, quebra princípios de Deus. E segundo, você coloca aquilo que Deus deu para você, para os teus princípios próprios, para os teus prazeres próprios. Então, alerta do pastor para você: todo tipo de festa mundana vai acontecer duas coisas. Você vai ver quebra de princípio, e muitas vezes, se você não era para estar naquele meio, amado, com certeza os utensílios de Deus, as coisas que são de Deus, vão ser para deleites e princípios daquela pessoa. Não participem disso, porque o Espírito Santo que habita dentro de você e de mim, por mais que agrade a tua carne, vai falar contigo: você está no meio errado, vai te dar discernimento, não toca, não faz, porque sabe por quê, meu amado? Você aleluia, separado por Deus, aleluia, você é um utensílio na mão de Deus. Deus te usa tremendamente, então não toca nessas coisas.
Sempre Deus vai falar. Duas coisas vão acontecer: você vai quebrar princípios, e aquilo que é de Deus vai ser usado para deleite próprio. E as coisas de Deus é para deleite dele. As coisas de Deus são divinas. As coisas de Deus são usadas para intuitos divinos. Para as coisas de Deus. Você é um separado de Deus. Eu sou um separado de Deus. Então todas as coisas que Deus te deu na tua mão, amado, aquilo é de Deus. Daniel, ele estava participando da festa. Ele foi chamado na festa com propósitos divinos, não para usufruir da festa, porque ele não fazia, parte daquele meio, mas ele seria, aleluia, um instrumento divino naquele lugar. Ou seja, eu quero falar para você: toda a tua vida é de Deus, aleluia, as tuas finanças são de Deus, a tua casa é de Deus, o teu ministério é de Deus, os dons são de Deus, aleluia, são usados por Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Estou sentindo a presença de Deus, meu amado. Oh, Espírito Santo, entenda isso, meu amado. Se você entenda, eu posso até estar naquele lugar, posso até estar no meio da família, é uma festa. Amado, presta atenção, duas coisas: estão quebrando princípios. Segundo, se você não tomar cuidado, aquilo que é instrumento, aquilo que é utensílio de Deus, aleluia, só pode ser servido para coisas divinas. Então não participe. Você está até no meio, mas você não é daquela festa. Deus está te dando discernimento para isso, para você essa noite. Deus está te dando discernimento. Aleluia, aleluia, aleluia. E uma coisa tremenda: Daniel, ele não aceitou nada que vinha do rei. Sabe por quê, meu amado? Presta atenção nisso. Você é um instrumento, utensílio de Deus. Quando você libera, você não pode comercializar aquilo que Deus deu na tua mão. Você, aleluia, não foi feito para ser base de troca de nada. Daniel não aceitou nada que estava ali, nada que vinha do rei. Mas por que, pastor? Porque Daniel continuava sendo o mesmo. Porque Daniel continuava sendo o mesmo. O Daniel do capítulo 1 que rejeitou as iguarias do rei era o mesmo Daniel do capítulo 5 que rejeitou os presentes do rei. Deus procura os mesmos que o tempo passa, mas continua a honrá-lo. São esses que Deus procura. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus continua. Pessoas vão falar para você: teu tempo acabou, passou, você está com muita idade, passou 1 ano, 2 anos. Amado, presta atenção: crente que é crente não tira férias, crente que é crente não se aposenta, crente que é crente está em stand-by, está em alerta, porque Deus a qualquer momento pode te usar. Deus a qualquer momento vai te usar. Fica ligado. Fica ligado. O homem pode esquecer de você, mas Deus nunca esquece de você. Sabe por quê? Você continua o mesmo. Os anos passaram, você continua o mesmo. As pressões vieram, você continua o mesmo. Daniel aqui tinha mais de 80 anos. Daniel, quando chegou lá, era um menino de 13, 14 anos. Aqui ele já estava com mais de 80. Parece que tudo passou, parece que tudo acabou. Parece que o tempo passou para você. Crente que é crente fiel, crente que é crente canelinha de fogo, crente que é crente que louva, que adora, crente que é crente que busca a Deus em coisas novas todos os dias. Fique em stand-by. Qualquer momento Deus está te chamando. Qualquer momento. Qualquer momento. A gente tem uma mania que vai chegando a idade, vai passando teu tempo de casa, parece que você vai se aposentando. Não, meu amado, presta atenção, você é igual vinho quando matura. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Melhor fica. Daniel, nesse momento aqui, Deus o levantou no meio dos ímpios. Deus podia chamar qualquer um. Você acha que só tinha naquele momento um hebreu, um judeu que acreditava em Deus? Não. Quem Deus foi chamar? Aquele que continuava sendo o mesmo.
Aquele que os anos passaram, as coisas passaram, o silêncio de Deus veio, parece que as coisas vão acontecendo. Amado, ele continuava sendo o mesmo. Ele não aceitou as coisas que vieram do rei. Sabe por quê, meu amado? Aleluia! Você não pode aceitar nada que venha presente mundano, que venha quebrar a tua salvação, que venha quebrar a sua santidade, porque o maior presente você tem, você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Você continua sendo filho. Teu cabelo branco vai vir, as coisas vão acontecer, você vai ter dificuldade daqui a pouco de enxergar, de ouvir, mas presta atenção. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 diz: porquanto não desfalecemos, por mais que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Há um recomeço diário na tua vida e na minha vida. Há um novo te esperando todos os dias em Deus. Aleluia! Há um novo. O termo se renova de dia em dia quer dizer recomeço, algo novo, algo diário. Aquele que busca a Deus, todo dia tem algo novo. Aquele que busca a Deus, todo dia tem um recomeço. Aquele que busca a Deus, continua mantendo a sua fidelidade, sendo o mesmo. Aquele que busca a Deus, há uma renovação, o interior continua intacto. Então você movimenta o externo, o exterior. Aleluia, aleluia. Daniel foi chamado porque o interior renovado, o interior que aprendia todo dia, chegou lá para mudar o ambiente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Mais de 80 anos, mas ainda produzindo para Deus. Quem quer isso na sua vida, dá uma glória a Deus. Amado, não para. Todo tempo é tempo, todo dia é dia com Deus. Aleluia. O que eu vejo na vida de muitos crentes, que o tempo vai passando, as situações vão acontecendo, e ele vai declinando, ele vai parando. Pelo contrário, pode até não estar acontecendo nada com você. Pastor, mas eu não estou no ministério. Pastor, eu não estou pregando. Pastor, eu era líder disso, daquilo. Amado, fique stand-by. Qualquer momento, para Deus todo tempo é tempo, toda hora é hora. Aleluia. Qualquer momento, lá no meio, naquela festa, lá no meio da tua família, lá no meio do teu trabalho, de repente vai acontecer um alvoroço. Você está sendo usado para falar algo de Deus. Aleluia. Continue sendo o mesmo. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu não estou falando que pessoas que eu vou falar sobre isso que não erram. Eu estou falando que o teu interior se renova de dia em dia. Você continua sendo o mesmo. Você tem o mesmo caráter, da forma como Deus começou a trabalhar contigo e você manteve. Os anos passam, a velhice bate, mas Deus vai chamar aqueles que são os mesmos. Sabe por quê? Lê aí para mim, junto comigo. Então vamos lá, versículo 12 e 13. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e solvendo dúvidas, os quais o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamaste, pois, agora Daniel. E ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Amada, presta atenção. A diferença é que Daniel continuava o mesmo, porque ele expressava a identidade que tinham. Tentaram botar um outro nome, tentaram mudar a sua identidade. Aleluia. O mundo tenta botar em você e em mim uma identidade, um nome novo, mas Daniel continuava sendo o mesmo. Botaram o nome, pôs o nome de Beltesazar. Chama-te, pois, agora Daniel. Guarda a sua identidade, continua sendo você o mesmo. O mundo tenta impor, tenta botar você em várias situações, mas na hora de chamar, os anos passaram. Daniel continuou sendo chamado de Daniel, tinha uma identidade. O tempo passou, Daniel continuava sendo Daniel.
Quem recebe isso, dá glória a Deus. E eu quero fazer essa pergunta: o tempo passou, mas a identidade estava intacta de Daniel. Pergunto: você continua a manter a sua identidade em meio às festas, alegrias do mundo? Porque em todo lugar que a gente passar, você vai encontrar situações de alegria. É Rock in Rio, é Madonna, tantas coisas aí, festas familiares que acontecem. Você continua sendo o mesmo. Aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora você continua sendo o mesmo. Você tem um nome. São esses que Deus conta até o último dia de vida. Até o teu último fôlego, Deus pode te usar. Não tem tempo para isso. E nós estejamos alerta. A Bíblia fala: vigiai e orai, por não saber a hora. Eu sei que o texto fala da vinda de Cristo, mas amado, traz para a tua vida: vigiai e orai. Você não sabe o tempo. Você não tem controle disso. Parece que a tua vida está parada. Às vezes dá até um desânimo. Vou parar. Não, meu amado. A qualquer hora é hora para crente. A qualquer hora você pode mudar ambientes. A qualquer hora você pode mudar o tom da festa onde você está. A qualquer hora, aleluia, no meio de uma bagunça, você pode estar sendo promovido ali e nem sabe. Oh, Jesus. Deus pode estar te promovendo lá dentro, pelas coisas que você falar, pelas coisas que você apontar, da forma como Deus vai usar. Porque naquele tempo Daniel continuava sendo o mesmo. Porque se você falasse alguma coisa que desagradasse a um rei, você morreria até, se o rei quisesse. Daniel enfrentou tudo, falou a verdade. Pesado foste na balança, foi achado em falta, você perdeu o teu reino. Amado, crente que é crente, ele vive a verdade, ele tem uma identidade, ele expressa aquilo que está dentro dele. Ele continua a falar no mesmo tom. Ele continua sendo o verdadeiro homem de Deus, a qual Deus separou um dia. Pode ninguém entender você, pode achar que você é maluco. Você tem momentos que eu sei, devido à queda de Adão, vem uma pressão em cima de você, mas lá dentro, o teu espírito ainda está aceso, você continua o mesmo. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Mesmo que o exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Aí fui buscar a palavra renovação, quer dizer recomeço, novo diário, novidade diária. Ou seja, amanhã tem algo novo com Deus para você. Amanhã quando você orar, você estiver no teu quarto, tem algo novo de Deus para você. Amanhã Deus fala diferente com você. Amanhã Deus te usa diferente. Amanhã você está no meio lá no hortifruti, lá dentro do supermercado, de repente é uma oportunidade de você falar de Jesus para alguém. Continua a renovar Deus, independente do lugar, independente da hora, independente do modo. Deus é Deus na tua vida. Continua mesmo. Não mude, pressões externas vão acontecer. E muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, apesar de mantermos um nome. Nós somos levados por homens, nós somos levados por situações, somos levados por pressões. Daniel continua sendo o mesmo. Estava lá no canto dele, já não era mais usado. Um dia foi chefe dos magos, mas naquele momento ele não era nada. Deus chamou ele lá de trás das malhadas. Vem cá de novo, eu vou te usar para o meio desse povo. Quem toma posse disso? Não sei como é que está a tua vida, mas se prepara, que Deus está preparando algo para você. Aleluia, um tempo novo. Aleluia, Deus pode te usar a qualquer momento, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, toma posse disso, meu irmão. E você tem que estar preparado. Uma pessoa vai para uma festa dessa, se ele não está preparado, ele se envolve na festa, ele recebe os presentes. Daniel continua sendo o mesmo. Não quero isso não, fica para você. Agora no final de carreira, meu irmão, vai querer ganhar meu coração? Não é a base de troca não preciso nada disso aí. Meu irmão, está me entendendo? Você dá um glória a Deus bem alto. Daniel só fez isso, pois sabia o que era em Deus. Pergunto eu para você: você sabe quem é você em Deus? Você sabe quem é você em Deus? Você sabe, você tem convicção que você é um salvo em Deus?
Você tem dúvida quanto à sua salvação? Seja sincero nisso. Você que está em casa, você se conhece, você sabe como é que você está. Não é erro você falar sim ou não. Levanta a mão quem não tem certeza da sua salvação. Faz assim, pode fazer. Não tenha vergonha, por favor. Uma. Não tem vergonha não, meu irmão. Às vezes surge uma pessoa. Tem mais alguém? Todos têm convicção na sua salvação? Não vou levantar a mão porque eu estou no meio. Amado, eu estou fazendo uma pergunta. Você que tem convicção, só presta atenção nisso. Só em você expressar a tua dúvida, isso já é um bom sinal de que você é salvo. Só em você expressar isso, falar dentro de você: pastor, será que eu sou salvo? Isso já é um bom sinal, porque o ímpio, o que vive de uma forma natural, ele não está nem aí, ele não tem dúvida, ele não quer saber disso, ele não se importa com isso, ele não se preocupa. Quando bate isso dentro de você, presta atenção, quando bater isso dentro de você, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que verdadeiramente você é salvo. Já começa por aí, já bate aqui: Senhor, será que eu estou salvo? Você chega perante a Deus, isso quer dizer que você, por mais que você corra dúvidas, isso acontece muitas vezes, Deus está te testando também. Isso já é um bom sinal que você teme a Ele, senão você não se preocupava com isso. Eu vou falar algumas coisas aqui de sinais que mostram que você é salvo. E eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. Só vi uma pessoa levantando a mão, eu sei que tem mais. Deus fala no meu coração que tem mais. Tem gente que fica na dúvida. Isso não é medo não, mano. Você tem que ter essa convicção. Você não pode ter medo disso. Se você não tiver convicção de que você é salvo, tudo fica mais difícil para você. Se você não acreditar que você é de Deus, que não tem vida do outro lado, Paulo fala que comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, é o que acontece com essas pessoas, muitas delas aí. Elas usufruem das coisas seculares e mundanas, ela não se preocupa com o dia de amanhã, porque ela não tem a preocupação que você tem em se resguardar e guardar-se para Deus. Por mais que você ande às vezes cambaleante, hoje o apóstolo falou uma coisa tremenda: por mais que você esteja fraquinho, permanece na igreja. Isso é um sinal que você está salvo. Você tem esse temor dentro de você. Ele falou uma coisa tremenda hoje de manhã sobre Ló, que os anjos pegaram, Gênesis 19, se não me engano, versículo 17 em diante. Os anjos pegaram, falou: apressa-te para salvar a tua vida, não olhe para trás e ande rápido, corra. E ele falou que a gente tem que tomar conta da nossa vida. A gente se preocupa com tantas coisas de pessoas, esquecendo da gente, e muitas vezes da salvação. A Bíblia fala que houve um processo na tua vida e na minha vida. Você foi regenerado em Cristo. Daniel, ele tinha convicção que ele era de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta a você. Você foi regenerado. Tito capítulo 3 versículo 5 fala o seguinte, o livro de Tito: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador, algo regenerado quer dizer algo restaurado, recuperado. Deus está falando aqui que a pessoa que entregou sua vida a Cristo, aconteceu uma recuperação, uma restauração moral e espiritual feita por Deus dentro de você. Aconteceu, sabe por quê? Através da graça. Através da graça de Deus, através do renascer pela graça em Cristo. Você renasceu. Mas foi como, pastor? Pela fé. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras,
para que ninguém se glorie. Ou seja, todo o trabalho da salvação para você hoje estar na igreja foi feita por Ele, não é por obras de justiça. E quando você é salvo, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque pela lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o Espírito da vida, aleluia, a lei do Espírito da vida rege a tua vida. Acabou. Não há mais uma condenação, porque muitas vezes nós erramos e pecamos, nós falhamos. Muitas pessoas às vezes erram e falham. Isso é a coisa, caramba, será que eu estou salvo? Eu continuo às vezes errando, de vez em quando acontecendo. Isso acontece. Por quê? Porque você ainda está debaixo do jugo da queda de Adão. Não tem jeito, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Acendeu o Espírito que estava dentro de você. Então às vezes vai acontecer um erro de percurso. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem recebeu a divina semente aqui, dá uma glória a Deus. Está brotando dentro de você a semente, está germinando. Pois o que permanece dentro dele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Ou seja, uma coisa é prática, outra coisa é viver pecando. Ou seja, você não fica toda hora na prática. O homem natural, ele não pensa assim, mas aquele que, aleluia, o sobrenatural tocou, a consciência pesa. O Espírito Santo fala. As coisas que você fazia de uma forma natural, de erro que era natural para você, hoje a consciência fala, porque tem dentro de você algo chamado Espírito Santo de Deus, que mostra para você os seus erros, as suas falhas. E quando há um arrependimento, quando há, sabe, aquela tristeza que vem dentro de você, você se arrepende, aleluia, isso são sinais evidentes que você é um homem e uma mulher eleita de Deus. Quando você sai e foge, eu errei, não quero praticar mais, isso são sinais evidentes da sua salvação. A sede de você estar na igreja, sinal evidente. A sede de você participar da congregação dos santos, sinal evidente. Vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, tudo isso são sinais. Já viu aquelas pessoas que vêm à igreja e quase não ficam, ora, de vez em quando aparece, sabe que é certo, não se envolve. Amada, a mente dela, a consciência dela ainda está cauterizada, ou seja, ainda não foi visitado pelo Espírito. Porque quem foi visitado sente falta da presença, sente falta da presença, sente falta da igreja, sente falta que quando erra, peca, fica mal, fica triste. São sinais evidentes. E quando você procura o principal sinal, a sede de buscar a santidade da presença de Deus, são evidências de que você está salvo. Ou seja, a salvação se expressa por uma evidência, sabe o quê? Santidade. Você busca a santidade. Errar, todo mundo vai errar. Mas quando você se arrepende, você fica triste e procura a santidade e se separar para Deus, isso são evidências de que você é salvo. Quem é salvo aqui, dá glória a Deus. Agora eu vou falar mais algumas coisas. Evidência que você é salvo. E uma das coisas que tem travado a igreja, e tem trazido muitos problemas, muitas sequelas emocionais, falta de liberação de perdão. A gente pensa, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 mostra todas as causas que você não pode ser, de repente, entrar no reino de Deus. Você vai ver causas, pecados emocionais e pecados almáticos, emocionais e pecados do corpo, pecado carnal, da carne. Eu vou ler para você. Digo, porém, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler só o primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas, depois eu vou para o 19.
estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão. Ponto. Jesus te libertou. A tua vida não pertence a você, você foi crucificado em Cristo. O teu espírito vem na frente, o espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis. Ou seja, então tudo aquilo que rege a tua vida à frente do espírito, isso quer dizer que você é uma pessoa que a gente fala carnal, seja pela alma, seja pelas emoções, seja pela queda. Ou seja, pecado não é só quando você bebe, quando você fuma, quando você comete prostituição. Pecado é quando você faz tudo isso aí também que está escrito. Quando você não perdoa o irmão, isso quer dizer que você está cheio de mazela. Sabe o que é mazela? Mazela quer dizer ferida exposta. Mazela quer dizer um estrado profundo de desgosto e amargura. Você está em pecado. Porque o que rege a tua vida é essa falta de perdão. Você carrega as tuas emoções para onde você está. E Cristo fala que Ele já te libertou. Quando você se prende a uma pessoa e você carrega ela o tempo todo dentro de você, gera desgosto e amargura. Mazela, você está em pecado. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, aliás, em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, os quais são obras da carne. Você vai ver coisas da alma e coisas do corpo: idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias. Sabe o que é porfia? Sabe o que é porfia? Porfia é quando você entra em disputa, quando você discute com uma pessoa em palavras, quando você bate de frente, você não dá o braço a torcer, quando a pessoa é mais alta que você, seja em cargo ou seja numa posição, você continua a bater com ela de boca. Você cria uma porfia, você cria uma disputa, você cria um atrito. Isso é porfia. Ou seja, discussão de palavras, você não dá o braço a torcer, você insiste naquilo. Porfias. Tudo que eu estou falando aqui eu já sabia, mas eu procurei as traduções. Porfias, você não entra no reino. Emulações, emulações é competição, é inveja, é ciúme. Você quer ser melhor do que o outro. Dentro da casa de Deus, a Bíblia fala que se você cometer emulação, competição com o irmão, você também não entra no reino. A Bíblia fala que iras, pelejas são guerras, atritos, dissensões. A palavra dissensão quer dizer divisão. Quem causa divisão na casa do reino dos céus também não vai subir. Quem gera contrito e atrito dentro da casa de Deus, olha quanta coisa. Heresias, inveja da alma. Porfia, quando você se exalta, a alma está falando mais alto, é da alma, vai gerar ferida aberta. E a Bíblia fala que Deus já te libertou de tudo isso. Ou seja, você pode muito bem não cair, você pode muito bem não se prostituir, você pode muito bem não beber, mas o que conduz a tua vida é a tua alma, são os teus pensamentos, sentimentos e emoções. E a Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que de todas as coisas que você deve guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. A palavra coração quer dizer pensamentos, sentimentos e emoções. Ou seja, você pode ser conduzido por todo esse tipo de sentimento na alma. Você pode até pensar que está andando em espírito, mas você é um almático dentro da casa de Deus. Por isso que o Espírito vem na frente, porque quem deixa o Espírito, a Bíblia fala que o Deus de paz destrói Satanás e a força do seu poder. Ou seja, você está na frente, não a alma, não o corpo, porque teu Espírito foi aceso. Você muito bem, muitas vezes a carne não está falando, mas a alma está falando. Rege a tua vida. É a mesma coisa, vai gerar problema. Ele bota uma seleção. Se você falar para 1 carta aos Coríntios capítulo 6, ele vai falar coisas do corpo e coisas da alma também. Nós precisamos ser libertos disso. Ninguém está dizendo que você tem que ser perfeito, mas o Espírito de Deus vai falar com você. Eu estava essa semana, passei por momentos difíceis, qual coisas tocaram minha alma, e eu tive por 3 vezes
as mesmas reações. Eu comecei a deixar me envolver por situações na alma. Eu comecei a fazer parte daquilo ali. E Deus falou comigo: se desapega emocionalmente das coisas. Não dessa forma que eu quero que você. Nós temos a responsabilidade de manter a nossa mente e nossos pensamentos saudáveis e intactos. Não são as pessoas que regem isso, é você que manda nisso. É você. Sou eu. Porque isso que ele fala, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda os teus pensamentos e as suas emoções. Não pode estar falando mais do que o Espírito. Deus falou isso comigo. E eu escrevi aqui algumas coisas, presta atenção. Se você se sente preso àquilo que você não consegue ver, laços emocionais mal resolvidos muitas vezes nos aprisionam. Nós carregamos pessoas dentro do nosso coração para cima e para baixo. Você vai se sentir mal, você vai contaminar o ambiente, você nunca vai estar verdadeiramente com a alegria perfeita, porque você carrega uma trouxa, um fardo que Deus já levou. Você é livre em Cristo. As tuas emoções, o teu corpo, tudo tem que estar em Cristo. Há momentos que você oscila, mas você tem que se desapegar disso. Se desapega de pessoas que te marcaram. Amado, nós ficamos esperando, tendo muitas expectativas excessivas nas pessoas, e são pessoas que falham igual você e a mim. Jesus, quando ele tinha contato com as pessoas, ele falava assim: eu te perdoo, vai e não peques mais. Se Jesus perdoou, se Jesus morreu na cruz por você e por mim, quem somos nós para não perdoar uma pessoa? Quem somos nós para manter feridas abertas? Quem somos nós só para ficar recebendo perdão dos outros e não ir de encontro à pessoa que te fez mal e você não pedir perdão a ela? Quem é você? Quem somos nós? Aí a gente vê, às vezes, igrejas, pessoas carregando um fardo que Deus já levou na cruz. Jesus falou uma coisa: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou, quem é você? Se você é o mesmo quando nasceu, você tem que ser o mesmo até o final. Deus vai usar você, mas uma pessoa que continua a se separar das iguarias, uma pessoa que continua a se separar dos presentes, uma pessoa que não se mistura os seus sentimentos, o seu corpo nas coisas que está vivendo, ele continua a receber de Deus. A Bíblia fala, aleluia, o tempo passou, aleluia, mas Daniel continuava a ver as coisas que ninguém via, e continuava a falar as coisas que ninguém poderia falar, porque vinha de Deus. O canal era liberto, era aberto, não carregava ninguém com ele. Para de carregar aquilo que não é teu, que Deus já levou. Você se sente mal, você fica emperrado, fica amargurado, cheio de problema. Parece que a vida, não, meu amado, não carrega ninguém com você. E eu senti aquilo, e Deus falou isso comigo: se desapega, abre mão dessas coisas. Você pode até não estar pecando no corpo, mas você pode estar pecando, se aprisionando as suas emoções com pessoas. Então, para onde você vai, em vez de você ser livre, você é um prisioneiro, um escravo das suas emoções. Você é um escravo das suas emoções. Tem gente que é do corpo, da carne. Tem gente que é das emoções, seus pensamentos e sentimentos em relação às pessoas. Você continua um prisioneiro e Jesus te libertou. Presta atenção nisso. Não estou brincando, não. Quando eu recebi isso, amado, eu tomei uma decisão. Me senti leve. Falei: glória a Deus, Senhor. A única coisa que pode prender você e você ter ligação é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É isso que tem que reger a tua vida, não são as suas emoções, não é a tua alma, não é o teu corpo, é o Espírito Santo de Deus. E quem recebe, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. É isso que tem que reger a sua vida. A gente muitas vezes vai ficando doente na presença de Deus, as nossas emoções tudo abalado. E
Deus já te liberou. Se você não conseguir fazer isso, como é que você vai viver o perfeito amor, que é o maior dos dons? Como é que você vai viver o perdão, que é a coisa principal? Tudo começou com perdão. Aleluia. Aleluia. Laços emocionais mal resolvidos que te aprisionam. Você tem o poder de reagir às emoções que surgem. Se desapegue o teu coração de pessoas que te ferem, senão você é escravo disso. Saiba viver bem emocionalmente. O perdão liberta. Se desapega das expectativas excessivas que você tem das pessoas, senão você se ofende, você se desaponta, aí acaba gerando um sentimento ruim para a pessoa. Você está em pecado, você carrega isso a vida toda e você não sabe. Isso é muito sério. É com o filho, é com o marido, é com a esposa, é com o irmão de igreja, é no trabalho. Amado, você não pode carregar ninguém com você. Cuida da tua vida. Vou falar que o pastor falou, o apóstolo falou. Muitas vezes a gente está preocupado com tanta coisa, a gente não se preocupa com a gente, como é que nós estamos. E a gente às vezes está com um passo indo para um caminho ruim, vivemos de uma forma ruim, e mesmo assim tentamos controlar aquilo que não se controla, controlar pessoas, controlar pensamentos, controlar atitudes. Amado, controla a tua vida. Deus deu uma vida para cada um. Primeiro é você. Se acerta, fique saudável. Pessoas que não perdoam têm enfermidades na alma, feridas abertas. Pessoas que caminham emocionalmente abaladas. Você pode ter certeza que em um momento ela vai errar, porque ela não guardou o coração. E dali procede fontes de vida. E se você não guardar o coração, se você não guardou, deixou porfia, dissensão, inveja, amargura, falta de perdão reger a tua vida, você está indo para fontes de morte. Se você não guardou. Sabe quem rege isso tudo? É o Espírito Santo. Aí já não é a tua vontade. Você pode até errar, você pode até falhar. Quando você está sozinho, Deus vai falando. Se desapega, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Senão você toma forma daquela coisa. E você fica no mesmo patamar. A minha vida pertence ao Pai, aos Filhos e ao Espírito Santo. O amor tem que reinar. Aleluia. A alegria tem que reinar. A paz de Deus que excede o entendimento tem que estar dentro de você e de mim, para que você continue a caminhar com saúde dentro da casa de Deus, para que você continue a andar com saúde. Senão você vai morrendo, você vai falhando, você vai ficando doente, você não entende o que é. Não, se desapega. Amado, o nosso Deus é um Deus que faz descer a sepultura e faz subir. Nosso Deus é de vida e de morte. Ele que vivifica, Ele que dá a vida, Ele que tira, Ele que coloca. Por que você quer controlar certas coisas que não é para você controlar? Tem coisa que você não tem condição. Deixa na mão de Deus. Faz aquilo que Ele colocou na sua mão. Não guarda essas coisas dentro de você. Faz um mal danado. Vai gerando uma coisa que a Bíblia fala chamada raiz de amargura, que vai crescendo. E a Bíblia fala que vira uma coisa chamada câncer. Tem versões que falam câncer. Isso é muito sério. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amém ou não amém? Vou terminar. A verdadeira liberdade é você entender a responsabilidade que você tem de guardar as suas emoções. Quem guarda as suas emoções e conduz elas, o que entra dentro de você e o que sai, pertence somente a você e a mim. Tem coisas que podem até fazer o que querem do lado de fora, mas quem coordena essas coisas, os teus pensamentos e emoções, é você, meu irmão. É você que filtra, está na tua mão e na minha. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.